Felizmente, ninguém hoje em dia pode alegar ignorância. Pelo menos a turma que tem dinheiro para ter internet, comprar livros via e-book e coisas assim. Qualquer lugar do Brasil e do mundo, quem tem acesso à internet e vive num país livre, né? A liberdade é essencial. Todos nós teremos condições de, além de notícias, estudar, aprender, né? Desde religiões a política, romances, né? A questão toda é querer aprender, né? O que, infelizmente, muitas vezes é raro. Hoje é dia 7 de setembro, estamos vendo afirmações, né, políticas até irresponsáveis que preocupam, que assustam. A democracia não se aprimora por decreto, né? Nós temos que entender que existe necessidade de um amadurecimento. Só que alguns erros podem ser fatais, né? Como tivemos, por exemplo, o período do Getúlio Vargas, que paradoxalmente fez coisas muito boas e depois acabou anulando parte das suas decisões com outras deploráveis, como o apoio à Alemanha nazista. Agora, está aí, o liberalismo, por exemplo. Esse livro aqui merece uma leitura minuciosa no momento em que se fala tanto em privatizações. Nós temos que lembrar que sempre que uma empresa é privatizada, a decisão vai para longe do povo. Se num regime democrático nós podemos mudar o governante, numa empresa onde o poder executivo fica lá no fim do mundo, como aconteceu aí com a Vale do Rio Doce, o desprezo pela vida, pela qualidade, pela segurança do nosso povo desaparece. Nós estamos agora numa fase de endeusamento do liberalismo no Brasil, pátria amada Brasil. Isso significa renunciar à nossa autonomia. Estamos numa crise. A pandemia, ela anarquizou com muitos projetos. Agora, a incompetência na condução do Covid agravou tremendamente essa doença. Só descobriram que o Brasil tinha Covid quando o carnaval terminou, né? E o modelo Donald Trump nos Estados Unidos foi um desastre total e absoluto. E agora ainda estamos vendo aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É um ato de selvageria da Federação Russa contra a Ucrânia. Por outro lado, os europeus, na insistência de manter a OTAN, geraram provocações que estimularam a testosterona do Vladimir Putin. Mas nós temos que ler, aprender, estudar, né?
saber o que é a vida, o que são as religiões. O Brasil se arrisca a cair numa teocracia. Os evangélicos, o que eles pensam, decidem, se transformaria em lei. Pô, eu não sou evangélico, eu não quero me submeter aos evangélicos. Eu acho que o Brasil deve continuar sendo um país laico, constituição laica. O nosso povo tem muitas religiões, como os descendentes de afrodescendentes, os afrodescendentes, onde muitos deles cultuam as religiões africanas. Esses vão ser brutalizados, condenados, não é? Não faz sentido. E os índios brasileiros vão ser condenados porque andam sem roupa? Então, gente, nós temos que pensar muito. Nós teremos daqui em outubro eleições. O futuro dos nossos filhos e netos vai depender muito do voto que colocarmos lá na urna. Uma urna contestada pelo atual governante, que se elegeu 7 vezes deputado federal com as urnas digitais, nunca reclamou. Não me lembro de ter reclamado do processo eleitoral brasileiro. E agora, de repente, esse cara acha que o Brasil está errado. É uma pena, né? Isso tudo entristece a gente. Hoje seria um dia de festa, né? Ordem e progresso. Os desfiles militares não deveriam ser politizados. Ia ser a apresentação das nossas Forças Armadas, que orgulha muito o nosso povo, principalmente após a campanha da Itália, os nossos pracinhas, ex-pracinhas, né? Que lutaram pela democracia, pela liberdade. O que diriam eles agora se estivessem vivos, todos eles, né? Nós precisamos de democracia, porque é o único processo que existe de aprimoramento contínuo. O zigue-zague entre esquerda e direita é rotina, normal. Teses de esquerda, teses de direita, o governante assume, o Congresso apoia ou não, aprova ou não. O Poder Judiciário analisa a constitucionalidade do que é feito. A Constituição está errada. Pô, nós já temos uma montanha de PECs, de medidas provisórias, aí, de mudanças na nossa Constituição, que está desfigurada em relação ao original. Então, se alguém reclama da Constituição, existe como corrigir lá uma série, mas existem as cláusulas pétreas, elas são importantíssimas diante do que a gente acaba vendo, né? É lamentável, né? Sentir que o nosso povo duvida, está sendo induzido a duvidar da Constituição brasileira. Ela é uma obra de arte dos constituintes, assinada em 1988. Lógico, naquelas condições, o Brasil vinha de um regime de censura, de ditadura, o povo estava despreparado, talvez, para discutir uma Constituição melhor, né? Mas isso é assim mesmo. Nós temos que olhar os Estados Unidos, que desde a sua primeira Constituição nunca teve outra, teve algumas emendas, né, importantíssimas, que também podem mudar, né? Afinal, lá eles têm de fato uma democracia.
ou seguir o modelo francês, que vive, às vezes, mudando demais. A Europa, felizmente, tende a uma certa estabilidade. Uma exceção de alguns países, como a gente vê agora a Hungria, onde um demagogo conseguiu mudanças ou se impor de maneira lamentável. Mas a gente tem que estudar, todos nós temos que estudar. A vida é um desafio constante. Do macaco ao homem atual, há muita coisa que precisa ser ponderada, pensada, né? Analisada com carinho, porque ninguém nasce sabendo, né? Inclusive o nosso presidente. Então tem que estudar, né? Quem sabe, eu acho que ele até melhorou muito em relação ao período inicial. Aquele ministério Weintraub, aquele do Oclinho do meio ambiente e outros foram um desastre. Tá? Aquele general metido a médico, que foi ministro da Saúde, tá? Que desastre. Né? Então, ele também pode evoluir, né? Mas ele precisa estudar. Só que agora ele quer ganhar uma eleição a qualquer custo e ameaça, inclusive, com um golpe de Estado. E transformou o dia 7 de setembro num palanque para ele. Poxa vida, que tristeza, gente. Nunca imaginei que fosse ver isso no Brasil.